foi marcada a data do julgamento do cirurgião plástico acusado pela cirurgia mal sucedida da esposa. Trata-se de uma acusação de homicídio culposo. Vamos analisar os desdobramentos recentes, argumentos do tribunal e alegações anteriores de irregularidades, para saber se isso influenciará no julgamento criminal dele. E no fim das contas, estamos tentando descobrir o que exatamente pode realmente ter acontecido nessa clínica. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Vamos falar sobre o ex-cirurgião plástico de Gulf Breeze, Flórida, Ben Brown. Nós já falamos sobre ele em um episódio anterior do Sidebar. Acho que foi no ano passado, mas ele está novamente nas notícias. A data do julgamento dele, por homicídio culposo, foi marcada 4 de maio pelo juiz Clifton Drake, do Tribunal de Circuito do Condado de Santa Rosa. Agora, ele está sendo acusado de homicídio culposo por negligência. Isso é um crime de segundo grau. Entendemos que isso pode resultar em prisão significativa. E, basicamente, diz que um réu matou alguém por desrespeito imprudente à vida humana ou por ignorar de forma imprudente os perigos inerentes de algum tipo de atividade. É como demonstrar indiferença. Então, do que exatamente ele está sendo acusado? Ele é responsável pela morte da esposa, Hillary Ellington Brown, de 33 anos, em 28 de novembro de 2023. Ele só foi preso em 17 de junho de 2024. Então você tem essa investigação que durou algum tempo, com as autoridades concluindo, no final, que Hillary morreu depois que Brown operou nela. Na clínica de cirurgia plástica Restore, ele fez nela revisão de cicatriz, lipoaspiração nos braços e aplicações nos lábios e rosto. Isso foi em 21 de novembro. Ela ficou em suporte de vida e faleceu. O grande problema agora é a ordem do Departamento de Saúde da Flórida que restringe a licença médica de Brown. E, aliás, também, de acordo com uma declaração de causa provável que vamos abordar, Brown supostamente não estava devidamente registrado para esse procedimento. E sua esposa, Hillary, a vítima, supostamente participou da própria cirurgia. Que ele não tinha o equipamento adequado para salvar vidas à disposição, que ele demorou para ligar para o 911, que ele não iniciou a reanimação cardiopulmonar a tempo, que ele realmente não seguiu os protocolos médicos corretos ao fazer tudo isso, especialmente ao administrar sedativos. Segundo o relatório do Departamento de Saúde sobre Brown, esse suposto graduado do Departamento de Cirurgia Plástica da Universidade de Georgetown. Estamos falando de muitos supostos problemas aqui. Agora, para deixar claro sobre o que vou abordar, isso é diferente do caso criminal, mas você precisa perguntar: haverá sobreposição? Isso porque várias mulheres da clínica médica que estavam presentes no dia da parada cardíaca de Hilária prestaram depoimento. Vamos falar sobre isso. O relatório de restrição de licença afirma: todo consultório em que o médico faz procedimentos de nível 2 ou 3 deve ser registrado no Departamento de Saúde e passar por inspeções anuais. O Dr. Brown só realiza cirurgias de nível 1 no consultório que restauram a cirurgia plástica e, portanto, não é registrado nem inspecionado pelo departamento. Em 2021, um assistente médico da Restore Cirurgia Plástica notou que a prática do Dr. Brown começou a declinar. O assistente médico notou que o Dr. Brown passou a delegar mais tarefas ao assistente Sean Kirby e à esposa sem licença, chamada de Recursos Humanos no relatório. Novamente, a falecida Recursos Humanos não era profissional de saúde licenciada, nem qualificada ou autorizada legalmente para exercer a medicina ou realizar procedimentos estéticos na Restore Cirurgia Plástica. E qual é a prova disso? Qual é a possível prova apresentada no julgamento? Vimos que a página do Centro Cirúrgico no Facebook exibiu fotos de Hillary vestida com roupas de centro cirúrgico ou uniforme de enfermagem, parecendo auxiliar nos procedimentos. Apesar de ela aparentemente não ter licença, quero aprofundar esse incidente com Hillary. Tudo bem? Hillary faria miniplicatura muscular, revisão de cicatriz abdominal, lipoaspiração nos braços, preenchimento labial e ajustes nas orelhas.
E o relatório afirma que na manhã do procedimento, Hillary preparou seus próprios sacos de soro intravenoso e que, segundo consta, ingeriu um punhado de comprimidos multicoloridos, incluindo Valium. Após tomar essa medicação, Hillary apresentou sinais de sedação. Mesmo assim, o relatório diz que Hillary entrou no quarto de outro paciente e retirou seus pontos. O documento, então, detalha os passos que o Dr. Brown tomou para administrar a medicação a Hillary para o procedimento. Mas lembre-se, ela preparou suas bolsas de soro e não documentou exatamente o que fez, então, aparentemente, Brown não pode ter certeza de quanto de cada sedativo ele está realmente administrando para ela. Essa parece ser a narrativa aqui. Agora, nós sabemos que Hillary estava acordada, porque o relatório afirma que Hillary Rodham ajudou no próprio procedimento, suturando a pele de volta. Nessa etapa do procedimento, Hillary Rodham ficou inquieta e seus pés se contraíram. O Dr. Brown, então, realizou lipoaspiração nos braços de Hillary Rodham e as contrações dela pioraram. O Dr. Brown afirmou ter injetado uma solução mais concentrada de lidocaína no rosto e lábios de Hillary Rodham, porém, testemunhas viram o Dr. Brown aplicar xilocaína pura no rosto de Hillary Rodham. E o relatório afirma várias vezes que Brown não documentou corretamente os medicamentos e as dosagens que estava administrando à esposa. Hillary Rodham relatou visão turva e contou ao Dr. Brown que via laranja. Inquietação, espasmos musculares e visão turva são todos sinais iniciais de toxicidade por lidocaína. Dr. Brown seguiu aplicando lidocaína no rosto de Hillary Rodham. Durante o procedimento, Hillary Rodham ficou sem resposta e começou a ter uma convulsão. Um assistente médico perguntou ao Dr. Brown se deveriam ligar para o 911, mas ele disse que não. Nos próximos 10 a 20 minutos, um assistente médico perguntou ao Dr. Brown se deveriam ligar para o 911 e o Dr. Brown disse que não, ou para esperar. A assistente médica estava assustada e era uma funcionária nova, então ela fez como o Dr. Brown instruiu. Agora, relatos dizem que assistentes corriam pelo consultório buscando itens básicos, como cilindros de oxigênio e estetoscópio, sem saber onde estavam. E Brown, aparentemente, começou a fazer reanimação cardiopulmonar e, por fim, foi o assistente médico, e não Brown, quem ligou para o 911. Hillary foi levada às pressas para o hospital, nunca recuperou a consciência e morreu em 28 de novembro. Após o relatório do Departamento de Saúde, um especialista independente concluiu que o tratamento da Dra. Brown para Hillary Rodham violou o padrão de cuidado. A prática médica contínua e irrestrita da Dra. Brown representa um perigo imediato e sério para a saúde, o bem-estar e a segurança do público. O departamento ordenou a restrição imediata da licença médica de Benjamin Brown na Flórida, no início de maio. Em 15 de maio, o médico legista do condado de Santa Rosa declarou que a causa oficial da morte de Hillary foi complicações devido à toxicidade por lidocaína. Então, em junho, Brown foi preso. Agora, só para adicionar um pouco mais de contexto a isso, o que vou ler para você é de uma declaração de causa provável que foi apresentada neste caso. Seu declarante conversou com um funcionário por entrevista telefônica gravada. Ela expressou que houve muita negligência no escritório que levou à parada cardíaca de Hillary. Ela disse que, antes da cirurgia, a vítima tomou muitos comprimidos, mas não sabia quais eram. Ela disse que a vítima preparou seus próprios frascos de soro que deveriam conter xilocaína diluída, usada como anestésico local. Durante a cirurgia, o soro terminou. Nesse momento, Brown despejou 2 recipientes em uma tigela sem diluir e começou a injetar nos braços e no rosto dela. Quando fez isso, Hillary disse que sua visão estava embaçada. Seu rosto estava muito inchado, mas Brown continuou. Ela disse que achou ser um sinal de overdose e então começou a ter convulsões. Nesse momento, a vítima enfrentava uma emergência médica. O funcionário disse que Brown foi perguntado várias vezes sobre ligar para o 911, mas ele preferiu tentar sozinho. Ela disse: "Essa é uma citação." Vários funcionários perguntaram 4 ou 5 vezes, mas ele insistiu que aguardassem.
Ela afirmou que não havia oxigênio na sala, nem um eletrocardiograma para monitorar o coração dela. Ela afirmou que nada poderia ter sido feito e que deviam ter chamado o 911. E é isso. Depois, seu declarante soube que esse não foi o primeiro incidente em que Brown deu medicação excessiva à vítima para uma cirurgia e teve dificuldade para acordá-la. Em entrevista com um ex-funcionário, seu declarante foi informado. Ela presenciou um procedimento em que a vítima fazia um lifting de sobrancelha. Ela foi instruída a administrar Versed à vítima. Ela acreditava que era 4 miligramas. Essa teria sido a dose típica. Ela ainda estava acordada. Brown e a vítima sugeriram dar mais à vítima, e ela fez isso. Ela disse que pode ter dado uma terceira dose, mas não tinha certeza. Depois disso, ela saiu do quarto, e então pôde ouvir Brown gritando o nome da vítima na tentativa de acordá-la. Isso não era normal, o que a preocupou, e ela voltou ao quarto. Ela e outro técnico trocaram um olhar preocupado, mas Brown disse que estava tudo bem. Então, ela saiu do quarto. Porém, ao sair do quarto, isso ocorreu de novo no mesmo procedimento. Desta vez, Brown tinha mais urgência na voz, pois estava tendo dificuldades para acordá-la. Essa técnica acrescentou ainda que, em outro ambiente cirúrgico em que trabalhou, nunca tinha visto alguém com tanta dificuldade para ser acordado como naquele dia. Vou chamar Alexis Rosenberg, advogado de julgamento e litigante federal. Ótimo vê-lo e obrigado pelo seu tempo. Então a data do julgamento foi marcada para maio. Essa é a grande notícia. Obviamente, isso pode mudar. O que você vai estar observando nesse julgamento? Antes de tudo, há muito a analisar aqui. Quero dizer, temos uma mãe, temos um marido que está sendo julgado pela morte dela, temos, se não me engano, filhos pequenos que eles tinham, temos o conselho, sabe, indo atrás dele também. Então, o que mais? É o seguinte, a negligência por si só, a negligência comum, isso não é crime. Não existe um ato criminoso para isso. Então, o que estamos falando aqui na Flórida é o que eles chamam de negligência culposa. Alguns estados se referem a isso como homicídio culposo. Então, é um desrespeito flagrante pela segurança ou pela vida humana. Então, o que você vai analisar é as ações dele, neste caso criminal, chegaram a esse nível. Agora, o padrão para o Conselho de Licenciamento, que, aliás, ainda não revogou oficialmente a licença dele. Então, haverá uma audiência administrativa sobre isso. Agora, é provável que eles façam isso, porque eu realmente acho que, no nível do Conselho de Licenciamento, o padrão foi atendido, já que houve outros problemas que aconteceram. Já havia uma denúncia contra ele, aliás, antes disso acontecer, e essa denúncia foi alterada para incluir isso. Então, eles vão ter que mostrar para os promotores do estado que isso foi além de uma simples negligência. E passando por cada uma das coisas que você mencionou na introdução, cada uma delas, que não foi simplesmente um único erro, foi esse desrespeito contínuo. E o fato de ele não ter ligado para o 911 quando pediram para fazermos isso. O padrão para 3, acredito que foram 3 incidentes diferentes ao longo do tempo. Ela precisava ser levada para o pronto-socorro naquele momento. Ninguém deveria ter sido mantido naquela consulta no consultório naquele momento, considerando que ela estava tendo convulsões, entre outros fatores. Por isso, alegações ou incidentes anteriores com ela eram previsíveis. Você conseguia ver o risco inerente do que estava acontecendo? Você tinha consciência disso e ignorou? Isso seria uma consideração fundamental. Agora, Alexis, uma das coisas que está acontecendo aqui é que o advogado de Brown, então Mark O'Mara, pediu ao tribunal para permitir que Brown participasse das depoimentos de algumas das testemunhas da acusação. Isso foi algo a que a acusação se opôs. A defesa acredita que, devido à sua formação e experiência médica, ele pode ajudar no interrogatório das testemunhas nos depoimentos. Isso é algo estranho? Você realmente vê isso? Quero dizer, a petição cita vários depoimentos, como o da legista, doutora Deanne Olesk, e dos médicos do hospital, durante os quais certos fatos médicos e certas opiniões sobre a causa da morte e questões relacionadas a este caso serão discutidos. É comum que o réu participe desses depoimentos.
Ele não fará perguntas diretas às testemunhas, só conversará com seu advogado e pode anotar dúvidas. Isso é comum. O tribunal permite? Geralmente, o réu tem permissão para estar presente nos depoimentos. A questão é se vão permitir que ele faça as perguntas, já que ele está sendo representado por um advogado. Sim, talvez nem precise fazer perguntas diretas às testemunhas, mas ele pode estar lá. E tipo, sabe, eu posso anotar, pergunte isso, pergunte isso, pergunte isso. Ele pode não falar diretamente, mas pode incentivar seus advogados a perguntar. Bem, ó, isso não é incomum. Quero dizer, o réu pode estar na deposição e não ser disruptivo. Anote em um bloco perguntas como: posso perguntar isso? Eles podem fazer uma pausa, sair e você pode dizer: ah, pergunte isso e aquilo. Então, eu realmente não acho isso tão incomum, pelo menos nesse caso. E eu não tenho certeza, Jesse, você vai ter que me dizer se ele está em liberdade sob fiança ou não, ou se ele ainda está preso. Acho que esse pode ser o problema, porque se ele realmente não recebeu fiança, então agora temos uma questão logística relacionada a tê-lo lá enquanto ele está na prisão. Normalmente, se ele estivesse solto, poderia estar nesses depoimentos. Ele não poderia, por estar representado por um advogado, fazer perguntas ou interferir no depoimento, mas tem o direito de estar presente. Sim, pelo que sei, a fiança dele era de $50.000 e ele seguia preso. Não confirmei se mudou, mas você levantou um ponto importante. O juiz Drake disse que ouviria os dois lados. Aparentemente, vamos decidir isso em uma data posterior. Uma das perguntas que tenho está começando a ser compreendida. Esse julgamento vai realmente ser uma batalha de especialistas para determinar como Hillary morreu? Qual foi a causa da morte? E se não foi toxicidade por lidocaína, qual poderia ser uma causa potencial de morte que descartaria homicídio culposo aqui? Então, eu acho que vai ser uma combinação. Também vai depender se ele estava seguindo o padrão de cuidado, porque lembre-se, é que ele desrespeitou flagrantemente a segurança dela. Não é negligência simples. Então, qual será o nível? Especialistas falam em padrão de cuidado. Por exemplo, se alguém está tendo uma convulsão durante um tratamento ou procedimento no consultório, você deve ligar para o 911. Que você deve ter o eletrocardiograma. Você deve ter fluidos extras, você deve inspecionar o soro, por exemplo, como uma enfermeira. Então, vai ser um testemunho cumulativo sobre qual deveria ter sido o protocolo médico, como ele desconsiderou esse protocolo e como isso chegou a esse nível. Vou te dizer, uma das coisas que acho muito interessante é que você quase teve. Não foi um mini julgamento, mas uma prévia do que esperar no tribunal criminal, por causa dessa audiência administrativa que foi realizada pelo Departamento de Saúde da Flórida, porque eles estavam buscando impor sanções adicionais ao Brown. Eles pedem à Divisão de Audiências Administrativas da Flórida que imponha mais penalidades, revogue ou suspenda a licença dele e possivelmente aplique multas. Falei sobre os depoimentos das testemunhas, mas foi relatado que Brown também testemunhou, defendeu sua conduta e disse que tentava proteger sua esposa. E a primeira coisa que pensei foi: ok, isso pode ser uma prévia dele, talvez testemunhando e talvez explicando o que aconteceu. Agora, obviamente, é uma escolha do réu, mas eu fico me perguntando se esse é um caso em que ele pode falar. Eu acho que é necessário que eu suba ao banco das testemunhas e explique o que aconteceu naquele dia. Então, ele pode não precisar fazer isso porque temos esse outro depoimento perante o Conselho de Licenciamento. Agora, é importante lembrar que o padrão é muito mais baixo. E o que eles estão analisando não é se ele foi, sabe, homicídio culposo, mas eles estão vendo se, primeiro, ele foi o quê? As atitudes dele eram perigosas para o público? E se isso violou o padrão exigido dos médicos, que é muito mais baixo. E é um foco diferente do que vamos ter. Embora haja, você sabe, obviamente o que aconteceu são os mesmos fatos. E, aliás, acreditamos que essa audiência administrativa terminou no mês passado. Então está aguardando o juiz que está supervisionando esse caso emitir um resumo final para o Conselho de Medicina da Flórida. Eles terão que decidir sobre a licença médica de Brown. Você disse que é bem provável que ele a perca, mas também houve litígios civis.
Certo, então, há relatos de 2 processos por erro médico contra a Restore Plastic Surgery de Brown. Segundo os Estados Unidos da América Today, há quem o cite como réu. E eu só quero falar brevemente sobre esse processo que foi movido contra Brown. Hospital Batista, Cirurgia Plástica Restore, Cirurgiões do Norte da Flórida, Cirurgia Plástica de Pensacola. Isso é em nome da ex-paciente de Brown, chamada Wendy Cardin, e do marido dela. E de acordo com o Daily Mail, Cardin alega que Brown usou, abre aspas, materiais estrangeiros em uma cirurgia reconstrutiva de mama após mastectomia em 2018. Isso causou infecção, sepse, danos nos nervos e lesão permanente. O caso ainda está em andamento. As partes não chegaram a um acordo na mediação. Alexis A., o que você pensa sobre esse processo? E B., isso influencia no processo criminal? Eu acho que isso vai ter um papel, porque, mais uma vez, é preciso mostrar que houve um desrespeito pela segurança humana. Isso vai mostrar, quase como um padrão que você tem, que eles entram, que ele não estava seguindo os protocolos, porque isso realmente vai se resumir aos protocolos. Não é que ele tentou matá-la intencionalmente, eles não estão alegando isso. Não é por isso que ele está sendo julgado. Tenho certeza de que ele está muito triste pela ausência da esposa e mãe de seus filhos. Então, isso vai mostrar que ele não estava seguindo os protocolos adequados, não só aqui. Isso não foi uma simples negligência, onde ele cometeu um erro, mas sim um padrão de não seguir esses protocolos. E também, sabe, com esses dois processos, isso pode acabar entrando também. Porque na Flórida, quando se trata da sua licença, se você tiver uma certa quantidade de processos por negligência contra você, pode perder sua licença só por isso. Então, sabe, se você for considerado responsável por esses, então eu acho que isso também pode influenciar nisso. Quando ele foi investigado pela primeira vez, sua família divulgou um comunicado em sua defesa, ressaltando as muitas mentiras e verdades circulando online e na mídia. Ben está devastado pela perda repentina de sua esposa Hillary e tenta desesperadamente entender como viver um dia ou até uma vida sem ela ao lado dele. Disseram que a cirurgia era pequena e rotineira. Nossas vidas mudaram para sempre com a perda de Hillary, que estará sempre em nossos corações, assim afirmou a família. Por outro lado, é isso. O pai de Hillary, Marty Ellington, disse ao Pensacola News Journal que sua filha morreu por causa de, aspas, um indivíduo descuidado, fecha aspas. O ego e a arrogância dele ofuscaram a necessidade de ajuda, prolongando a falta de oxigênio no cérebro dela e, em última análise, causando sua morte. Ben Brown tirou a mãe dos meus netos, minha única filha e nossa estrela. Agora, quanto isso pesará neste caso, já que há sentimentos, emoções e narrativas aparentemente conflitantes entre os membros da família. Alexis. Bem, quero dizer, na sentença, isso seria considerado. Isso não necessariamente vai ser levado em conta como parte do julgamento. E isso me parece uma reação natural. Mas eu também, e eu odeio culpar a vítima, mas parece, pelas alegações, que essa era uma prática médica muito descuidada, com base nessas alegações. Também parece que a esposa não era totalmente inocente, porque temos alegações de que ela está preparando bolsas de soro, alegações de que ela está aplicando injeções em pessoas sem licença, o que já é um crime por si só. E nós sabemos que ela está tomando punhados de comprimidos. Então, para mim, isso é realmente descuidado da parte dele, e os prontuários não estão sendo documentados corretamente, e nós não sabíamos disso. Ninguém realmente sabe exatamente quantos comprimidos, exatamente o que tinha naquele soro. A única pessoa que sabe disso é o falecido. Então, eu não acho que isso vai ser revelado. Eu acho que seria ruim, sabe? Seria algo ruim para o promotor tentar vitimizar a vítima. Mas também, no final das contas, a responsabilidade é dele, sabe? Ele era o médico. Era a responsabilidade dele garantir que o que estivesse na bolsa de soro estivesse correto. A quantidade de comprimidos que ela tomava estava correta. Tudo se resume ao médico, de qualquer forma que você olhe. Só mais uma coisa rápida. Como mencionamos no episódio anterior do Cid Bar, queria reforçar isso. Essas não foram as primeiras acusações de suposta negligência médica feitas contra o Dr. Brown. O relatório do Departamento de Saúde citou 2 outros incidentes. Só quero falar sobre isso.
Então, o primeiro envolve uma paciente chamada BF. Trata-se de uma mulher de 40 anos. Segundo do relatório, ela se reuniu com o Dr. Brown para tratar da troca de implante mamário, lipoaspiração Tomitom e injeção de gordura nos lábios. Na consulta, o Dr. Brown sugeriu que a paciente BF recebesse injeções de gordura nos glúteos, conhecidas como lifting brasileiro. Lésbicas e bissexuais, a paciente BF recusou lésbicas, gays e bissexuais e deixou claro que não autorizava o Dr. Brown a injetar gordura nos glúteos. Embora a paciente BF tenha recusado lésbicas, gays e bissexuais, o Dr. Brown registrou nos prontuários que ela queria injeções de gordura nos glúteos para melhorar o contorno lateral. O relatório disse que, além de outros procedimentos, Brown também realizou a transferência de gordura. Novamente, esse procedimento não autorizado, essa é a alegação. E ela afirma que, quando retornou para a cirurgia de revisão da cicatriz, Brown delegou o procedimento para aquele assistente médico. Como já disse, Sean Kirby e BF chamaram o procedimento de pura tortura. Nem o Sr. Kirby, nem os outros assistentes usaram máscaras cirúrgicas, apesar do grande ferimento abdominal aberto do paciente BF. BF contou que, ao remover o curativo, percebeu um buraco profundo no estômago. BF também disse que Hillary, denunciada por atuar sem licença como profissional de saúde, fez terapia a laser nela em outra visita. Em 14 de fevereiro de 2024, a paciente BF foi entrevistada pelo departamento. A paciente BF afirmou que seu corpo ficou desfigurado após o tratamento com o Dr. Brown e equipe entre 2021 e 2023. A outra reclamação listada refere-se a uma mulher chamada JA, uma mulher de 55 anos na época. Mais uma vez, o relatório afirma que Jocacau não queria uma Brazilian Butt Lift. No entanto, o médico aparentemente realizou o procedimento mesmo assim. No mês seguinte, a incisão abdominal de JH abriu, vazou líquido e ela retornou ao consultório do Dr. Brown para acompanhamento. A paciente JH questionou o Dr. Brown sobre o aumento dos glúteos e ele disse que fez um Brazilian Butt Lift e achou que ela iria adorar. Dr. Brown teria colocado JH em uma cinta de compressão ao redor do abdômen que ela não conseguia tirar sozinha. Ao retornar ao consultório, um assistente removeu a cinta e JH apresentou grande necrose de pele no abdômen. Necrose é quando as células ou tecidos do corpo morrem, sendo basicamente como uma gangrena. O Dr. Brown viu a pele necrótica da paciente JH e recomendou remoção cirúrgica. O Dr. Brown fez um corte no abdômen dela com cerca de 18 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 1 centímetro de profundidade. O Dr. Brown tentou suturar a área, mas os pontos abriram. O Dr. Brown tratou o ferimento aberto da paciente JA com ácido acético e gaze e a enviou para casa. O ferimento aberto no abdômen da paciente JH não cicatrizou. O Dr. Brown desabafou com a paciente JH, dizendo que tudo estava uma bagunça. A amiga enfermeira da paciente finalmente a levou ao pronto-socorro. A cirurgiã consultora avaliou o ferimento de JH e disse que era horrível e nunca tinha visto algo assim. A paciente JH ainda sente dores constantes no diafragma, abdômen e quadris. Agora, Alexis obteve esses relatos. Será que isso pode influenciar o julgamento criminal? E você fica se perguntando se isso vai ou não ajudar a promotoria, porque você tem esses relatos em que um advogado de defesa pode argumentar: bem, se realmente havia um problema, por que você continuou voltando? Por que você simplesmente não procurou outra pessoa? Mas ao mesmo tempo, como eles saberiam o que acontecia? Fico pensando, o que acha desses dois relatos? Bem, então quero dizer, muitas vezes isso não é incomum. Se você faz um tratamento e tem algum tipo de complicação, você vai voltar imediatamente ao seu médico. E você não necessariamente sabe imediatamente o quão grave é, ou mesmo se isso é incomum. Quando você vai ao médico, eles explicam tudo, mas você ainda não sabe o que pode acontecer. A maioria das pessoas não tem licença médica.
Então, sim, quero dizer, felizmente ela acabou indo para o pronto-socorro e, com sorte, recebendo algum tratamento, mesmo que você tenha dito que ela ainda está com dor. Isso, quero dizer, isso definitivamente contribui para que a licença dele seja retirada permanentemente. Todos esses fatores, com certeza, acho que a defesa vai tentar muito deixar isso de fora. Eles vão dizer que isso não é admissível. Não é pertinente, obviamente, a situação. Isso é específico da esposa dele. E eu não tenho certeza se necessariamente que eles querem isso. Sei que o promotor do estado deseja, mas não tenho certeza se é realmente necessário. Porque o depoimento que provavelmente virá de todas essas enfermeiras que parecem ter sido traumatizadas pela situação vai poder explicar quais são os protocolos. O que aconteceu? Acho isso tão grave. O que ocorreu com a esposa faz com que eles não precisem dessas outras coisas, caso não consigam apresentá-las. Sim, eles podem alegar que é prejudicial e irrelevante para a situação. Mencionamos isso por ser mais uma acusação. Vamos seguir acompanhando para ver o que acontece. Obrigado pelo seu tempo. Alexis Rosenberg. Foi ótimo te ver. Obrigada, Jessie. Obrigada por me receber, como sempre. É tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no Chill ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.